Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, vocês devem ter visto aí essas semanas que passaram, né, que eu tive uns problemas aí um pouco complicados, né? Tive que usar colar cervical, tudo. Acabei explicando um pouco em alguns shorts que eu fiz, né? Mas eu gostaria de fazer esse vídeo um pouco mais detalhado aí para falar com vocês aí sobre isso que aconteceu comigo, que foi uma das coisas que mais me deixaram preocupados aí desde que eu comecei a correr. Bom, se vocês escutarem um uivo aqui atrás aqui, é porque não é nenhum fantasma aqui, não, é o vento aqui que tá batendo forte aqui, mudou o tempo, né? E aí tá um pouco complicado aí o barulho, né? Se vocês escutarem é mais ou menos isso. Bom, galera, eu tenho problemas de coluna já fazem bastante tempo, né? Desde da época que eu era que eu era adolescente, aí 16, 17 anos. E desde aquela época eu sempre tive essa parte aqui da coluna mais saltada, né? Então, eu lembro que eu fiz alguns exames nessa época, eu não lembro qual dos tipos aí, que era escoliose, lordose, tudo. E aí me pediram para fazer RPG e tudo mais. Só que aí na época eu comecei a fazer musculação, isso lá para 2010, e começou a melhorar essa condição, essas dores, tudo. E em 2012 ou 2011, não lembro ao certo, eu fazia aqueles levantamentos terra, né? E eu acabei deslocando a minha lombar 2 vezes. E aí desde então sempre comecei a sentir muitas dores nessa região. E somente depois da BR 80 milhas que eu fui fazer uma ressonância, e aí eu descobri que eu tenho hérnia de disco na região lombar, na parte esquerda, né? Então assim, eu tenho a coluna toda bastante complicada, e esse ano eu comecei a sentir alguns torcicolos recorrentes, sabe? Então, assim, acordar, eu fazia musculação, era sempre depois da musculação. Fazia musculação, aí eu acordava, dava aquele mau jeito, e aí ficava aquele mau jeito que não passava 1, 2, 3 semanas, mas nada muito forte, né? Sempre foi mais tranquilo, dava para levar, né? Colocava um salompas aqui, colocava uma pomada ali e vida que segue. Aí melhorava, aí depois da musculação ia lá e aí travava de novo e sempre ficava nesse ciclo. Quando aconteceu isso, né, de ter colocado o colar cervical, tudo, né? Eu lembro que me deu um torcicolo, coisa de umas 2 semanas antes. Foi um torcicolo um pouco mais forte, porém uma dor suportável. E aí essa dor começou a aumentar, tudo. Aí na quinta-feira e na sexta-feira, isso de ter me travado aqui, a cervical foi no domingo, eu sou bastante teimoso, né? Eu comecei a fazer um treinamento de musculação um pouco mais forte. E aí na quinta-feira, na sexta-feira, mesmo com a dor aumentando, eu fui fazer supino inclinado, supino declinado, supino reto, tudo. E aí eu lembro que quando eu tava baixando o supino, a dor já tava começando a aumentar, e eu fazendo tudo. Aí no sábado eu tomei alguns relaxantes musculares, fui fazer um treino na Serra do Japi, né, que foi dos últimos treinos que eu me senti bem mesmo, né, recente para fazer. E aí no domingo, quando eu acordei que eu não estava conseguindo levantar o pescoço, né? Então eu acordava assim, ia jogar para frente e não ia, doía demais, tudo. E aí eu tive que ir no hospital, no IFOR, aqui em São Bernardo. E aí eu tomei 2 injeções intramusculares, comprei remédios anti-inflamatórios e comecei a fazer os tratamentos. Domingo, não saí, não fiz nada, fiquei em casa. E acordei na segunda-feira do mesmo jeito. Então tomei 2 injeções anti-inflamatórias, não adiantou de nada. Fui novamente no IFOR e aí dessa vez eles aumentaram a dose e eu tomei mais uma injeção. Eles me deram Tramal e eles me deram Lisador, que é um remédio anti-inflamatório um pouco mais forte. O Tramal, pra vocês terem uma noção, é para derrubar, né? E aí eu comecei a tomar o Tramal
E aí começou a dar uma aliviada, começou a melhorar, mas mesmo assim eu ainda estava com bastante dor, né? E aí o médico pediu para eu colocar o colar cervical. Então eu fiquei segunda, fiquei terça, fiquei quarta-feira. Quarta-feira, inclusive, eu fui trabalhar, né, com o colar cervical, fiquei 2 dias afastado. E aí, assim, foi melhorando gradativamente, assim, muito lentamente. Nem o tramal estava dando certo. Na quarta-feira, né, eu marquei a ressonância magnética para fazer, para ver se não tinha alguma coisa um pouco mais complicada, né? Porque se fosse uma hérnia no pescoço aqui, aí ficaria bem difícil de correr, né? De fazer algum tipo de exercício. Aí teria que fazer uma fisioterapia um pouco mais aprofundada, seria um pouco mais complicado. E aí eu fiz essa ressonância magnética, e aí no sábado de manhã eu voltei no IFOR, e aí a médica me deu outro tratamento aí, tive que tomar outra injeção beta-30, tive que comprar mais 2 tipos de remédio aí para melhorar, que eu tinha comentado para elas que tinha o desafio solidário, né, das 12 horas, e que eu pretendia fazer. E aí ela receitou mais remédios para que eu pudesse melhorar essa dor. Bom, eu fiz a ressonância, né, e aí pela ressonância deu que eu tenho um desgaste degenerativo aqui da C6 e da C7, né, que são as partes aí que pegam e que irradiam aqui, né, no ombro, aí pega aqui no pescoço, né, então C6 e C7, né. E aí, o que acontece nesse desgaste? Eu tenho que tomar bastante cuidado porque mais para frente pode se tornar uma hérnia, né? Então, eu sei que tá com esse desgaste porque toda hora que eu vou mexer aqui, já começa a me estralar. E quando tá estralando, você sabe que é o líquido ali, né, que tá mexendo, então tá com um desgaste, né? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado para isso não se tornar uma hérnia, né? Então, o que a médica recomendou para mim? Quando eu for fazer musculação, fazer alongamento, né? Então, sempre tô lá puxando o pescoço, né, puxando os ombros aqui, sempre fazendo todo tipo de exercício para conseguir fazer. Essa travada que me deu foi mais da musculação, né? Então assim, uma coisa que eu voltei e uma coisa que eu parei de fazer foi fazer os puxadores, né? Porque os puxadores eles pegam bastante essa região. E hoje, esse dia que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, eu descobri qual que é o exercício que tá me deixando travado aqui. Porque inclusive já me deixou com travado de novo. Supino inclinado. Supino inclinado, então eu vou ter que tirar da minha lista de fazer de exercícios, né? Porque hoje eu fui fazer na primeira série, já me pegou aqui já. Então eu já tô com bastante dor, espero que quando eu acordar amanhã não esteja travado aqui de novo, né? Então esse é o exercício que eu vou ter que tirar. Inclusive os puxadores, tudo. Então eu estou fazendo todos os exercícios que não pega nessa região, né? E mesmo assim, ainda todo exercício que eu faço, né, que seja o supino normal, né, seja exercício de costa, eu tenho que parar e ficar fazendo alongamento, né? Então, tem sido bem complicado isso, né? É uma dor que, assim, ainda continua, né? Ela não passa. Então eu tenho que tomar muito cuidado, tenho que fazer preventivo sempre, né? Sempre esses alongamentos. Eu troquei colchão, troquei travesseiro, mas mesmo assim ainda acordo ainda com uma pequena dor, tudo. Então é uma dor que vou acabar tendo que conviver. Tô fazendo acupuntura, né, com o Dr. de Claire, então uma vez a semana, toda quarta-feira, então meia horinha ali, tentar tirar essa tensão, né? E, por exemplo, quando eu faço membros superiores, eu chego em casa, passo aquelas pomadas, né, de físio forte, aquelas pomadas de gel de arnica para ver se dá uma melhorada. Então, assim, na questão da corrida, o que mais me preocupa, né, nessa questão da cervical é a questão da mochila, né? Porque como eu estou planejando fazer uma prova Survivor, né, dia 7 de setembro, de 140 km, então aí já vai umas 20 horas com a mochila nas costas, né? Então se tiver travado aqui, já vai ser bastante complicado, né? Esse sábado eu fiz um treino em Paranapiacaba de 42 km com mochila nas costas, 5 horas, e eu fiquei com uma certa dor aqui atrás, né? Então eu fiquei com um pouco de dor aqui. Então, assim, é algo bastante complicado, é algo que eu vou ter que conviver, infelizmente, né? Talvez eu estou pensando aqui em fazer uma sessão de quiropraxia para ver se melhora, né? Para pelo menos dar aquela puxada daquele tranco para ficar um tempinho em paz. Mas infelizmente é um negócio que vai me acompanhar, assim como a questão da hérnia de disco. Então o que eu posso fazer é preventivo, né? Então é alongamento,
acupuntura, tomar muito cuidado com determinados exercícios e tentar fazer de tudo para amenizar, né? Como eu tenho feito com a hernia de disco na lombar. A hernia de disco na lombar eu não faço agachamento, né? Sempre tem que estar fazendo ali exercícios para coluna, tudo mais. Então, assim, deu alguma lesão um pouco mais grave, o que você pode fazer é preventivo para continuar fazendo esporte. Mas eu vou falar para vocês, quando me deu essa travada no pescoço aqui, aquela vez ali, eu fiquei com muito medo que eu não poderia mais correr, né? Eu fiquei bem com medo mesmo, com medo assim, sabe? E mais para a questão da ultramaratona, né? Porque às vezes você consegue fazer corridas menores, mas a ultramaratona, ela exige muito do corpo, ela exige muito das articulações, ela exige muito dos membros superiores, por essa questão da mochila, né? Então, assim, fico preocupado, sabe? Eu fico bastante preocupado. Então, é uma dor que está me acompanhando, né? E eu também fiz a ressonância dos meus 2 joelhos também. Eu criei coragem de fazer, né? Porque o corredor geralmente fica com medo. Eu tenho condropatia nos 2 joelhos. Então, de vez em quando eu tô ali correndo, tudo, sinto uma dorzinha aqui, depois passa, sabe? Então, você vai jogando, vai fazendo fortalecimento, né? Então, agora é fortalecer, né? Agora é fortalecer, fazer os preventivos e ver como é que vai ser aí mais pra frente, né? Tentar não aumentar essas dores, né? Uma coisa que eu fiquei, né, feliz, vamos dizer assim, né? É que quando eu fiz a ressonância magnética, depois da BR, né, que foi da minha lombar, pelo menos falou que não teve nenhuma alteração, porque eles fizeram a comparação, não teve nenhuma alteração, né? Então não piorou. Então você vê, de 2022 para 2023, né, eu fiz bastante prova, fiz bastante ultra, bastante treinos e pelo menos não piorou a questão da coluna, né? Então agora é tomar bastante cuidado e vamos ver o que vai acontecer, né? Porque eu quero ter uma vida longa aí nas outras maratonas, né? E espero conseguir. Então é basicamente isso, meus amigos. Agora é tomar cuidado para não ter que ficar colocando o colar cervical novamente, né? Que já me deu essa puxada aqui, torcer para hoje quando eu acordar com um pouco de dor, né? Porque infelizmente sempre acordo com dor nessa região. Uma vez que dá desgaste é bem complicado, né? Então, recado que eu quero deixar para você, né? Faça fortalecimento, tá? Eu sei que o corredor não gosta muito, né, de fazer fortalecimento ali, é aquela hora mais chata, mas o fortalecimento ele é essencial para o corredor, né? Se você quiser fazer 5 casinhas ali tranquilo, talvez nem precise fazer fortalecimento. Mas se você quiser ter uma vida longa na corrida, 10, 21, 42, chegar em ultramaratona, o fortalecimento é essencial, porque cada corrida, cada treino é uma batida a mais, né? As articulações elas acabam não aguentando, né? O nosso tornozelo, o nosso joelho é osso, né? Você tem que fortalecer ali os músculos do lado para você conseguir, né, se manter. E não pode negligenciar também os membros superiores. Os membros superiores são muito importantes, principalmente para quem for fazer prova Survivor. Tá certo, galera? Então, recado dado e grande abraço a todos.